Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre revelação, tradição e escritura, no nosso 14º encontro. A tradição enquanto mediação, isto é, faz a mediação da plenitude plenificante. A tradição do Novo Testamento precisa ser ainda mais profundamente estudada. Por mais que a possamos detectar na sua origem, a origem da tradição, só chegamos, isto é, só podemos fazer mediante a escritura do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, os 27 livros. E por meio dela, só por meio dela. Mais de meia dúzia de homens, aqui se referindo a essas testemunhas que nós recebemos essa tradição, por exemplo, Pedro, Paulo, Lucas, Marcos, João, Tiago, né? Todas essas testemunhas, né, que nós encontramos. Então, mais de meia dúzia de homens pregam e deixam aqui o seu testemunho na Escritura, o testemunho deles na Escritura. Sempre marcado de características individuais. Nós vemos, né, no Evangelho de São Mateus a característica individual de Mateus, na forma como ele traz a tradição até nós. Marcos, seguindo Pedro, como é que ele traz a tradição até nós. Lucas, seguindo Paulo, como é que Lucas traz essa tradição até nós. Tiago. Então, nós vemos, né, que cada um traz uma característica individual nos livros que escreveram. Sobre o modo de como eles entendem ou fazem a leitura dessa tradição, deste encontro com Jesus e nos transmitem, ou pretendem entender a tradição de Jesus. Como, né, a proclamação do Cristo e Senhor. Sem assumirmos precipitadamente uma posição clara, uma posição de clara oposição a eles, nós não vamos fazer uma oposição a eles, né? Convém para nós aceitarmos logo de início a variedade de pontos de vista que aparecem nos testemunhos deles. Um exemplo, para Mateus, Jesus é o novo Moisés. Para Marcos, se deve entender que tipo de Messias Jesus é, então toda a pedagogia do Evangelho. Para Lucas, Jesus é o Filho do Homem, de Daniel 7,14. Para São João, na ótica de São João, que nos transmitiu o seu Evangelho, há uma distinção entre alta cristologia e baixa cristologia. Cristo, anterior à criação, a sua relação eterna com o Pai, e Cristo, a sua divindade, e Cristo na sua encarnação, enquanto homem que caminha no meio de nós. A aparência externa das palavras, isto é, o texto que nós temos, de cada um deles, e das expressões que usam, cada um usa uma expressão que lhe própria, para apresentar-nos os fatos que eles receberam, revela talvez uma variedade maior do que a do conjunto. Então, nós devemos sempre ver esses textos, né, nas suas variedades, né, e não preocupar com a unidade, mas ver o que é transmitido por cada um, porque eles são os propagadores da tradição, daquilo que eles testemunharam e nos transmitiram. Será justo destacarmos dos outros
então evangelistas, apóstolos, e considerar exclusivamente um determinado testemunho? Não, isso não. A posição de um autor, Marcos, Lucas, João, em particular, não estará a indicar que devemos procurar ter uma visão de conjunto da tradição, que ele sempre tem em vista, no caso, cada autor, e cujo sentido também ele se mantém fiel? Não. Então, nós temos que ter essa atenção. Não vamos procurar a visão de conjunto. Por exemplo, existe a eclesiologia, a visão da igreja, dos discípulos, da comunidade dos discípulos. Em Mateus, existe a perspectiva da comunidade dos discípulos, a eclesiologia em Marcos, existe a perspectiva da eclesiologia em Lucas, existe uma perspectiva da eclesiologia em Paulo, ou então em João. Então, é a somatória dessas realidades que nós devemos buscar inspiração. Não na unidade. A unidade é feita com o todo. A inspiração é feita pelos 27 livros, onde um completa o outro. Com efeito, todos eles querem pregar e dar testemunho do mesmo evento salvífico, a nossa salvação, cada qual em seu tempo e lugar. A comunidade de Mateus, a comunidade de Marcos, a comunidade de Lucas, a comunidade de João, tem realidades que são próprias, eles captam essa realidade dentro de um contexto que eles estavam. Fazem-no de modo a tornar claras aos seus respectivos destinatários, a quem eles escrevem. Então eles querem tornar claro todas as implicações da mensagem que eles transmitem. Todos os autores pretendem, em última análise, todos esses tipo, vamos supor, essas meia dúzia de autores, Mateus, Marcos, Lucas, João e outros, Então, todos os autores pretendem, em última análise, e o mesmo ocorre com a pregação oral em relação à comunidade, não só o texto escrito, mas a pregação oral, assimilar o que está contido na tradição, que os atinge também a eles e dessa maneira confirmá-la. Esta intenção fundamental dos autores bíblicos manifesta-se através de 3 momentos claros distintos que caracterizam e marcam decisivamente o conjunto da tradição do Novo Testamento. Então vamos ver qual que é a primeira. Então, nesses 3 momentos, nós vamos ver que marcam o conjunto da tradição do Novo Testamento. Primeiro, a tradição aparece primeiramente no caráter de pregação, do querigma, que ocorre na fé em Jesus Cristo. A centralidade da pregação é Jesus Cristo e a fé em Cristo. Esta é a centralidade da tradição que vem do querigma, do anúncio. E, portanto, é também uma confissão de fé, radicada, então, nesta fé. É o fundamento dessa fé. Por isso, cada pregador, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, está consciente de que, por meio de sua palavra, ele tem convicção, Mateus, Marcos e Lucas, que por meio da palavra deles, é o próprio Cristo que se prega a si mesmo, porque eles são transmissores daquilo que Jesus deixou para nós, pregou, falou e fez. Jesus não deixou nada escrito. Tudo que nós temos, nós recebemos através da tradição dos apóstolos. É o próprio Cristo que se prega a si mesmo, em cada texto do Novo Testamento. Sua palavra deve ser tomada como a própria palavra de Cristo. Isso é um ato de fé, de compromisso, de colocar como veracidade, como real, que aquela pregação dos apóstolos é a verdade que nós cremos. Nós damos o nosso consentimento a uma verdade recebida pelos apóstolos.
a tradição. Em segundo lugar, temos o caráter, quer direto, quer indireto, do testemunho apostólico. Primeiro são os textos, aqueles que compõem os textos, aqueles que pegam essa tradição, que nos transmite essa tradição, cada um com sua especificidade, seu modo de ser. Agora nós temos um segundo passo, o testemunho apostólico. É o testemunho que nós temos, que vem através dos apóstolos e através daqueles que se tornaram a primeira geração e a segunda geração e como testemunhas deles nos garante a verdade que nós cremos, que atesta a ação salvífica de Deus revelada em Cristo. O Pai agiu no seu Filho Jesus. É uma revelação de salvação de Deus. Deus nos salva por meio de seu Filho. O Filho nos salva por meio da cruz. Este testemunho tem como ponto de partida a plenitude dos poderes dos apóstolos. Os apóstolos receberam esse poder de Jesus. E funda-se essencialmente no fato da ressurreição. Eles são testemunhas da ressurreição. Eles garantem a verdade da vitória do Cristo sobre a morte. Uma vez que as aparições do ressuscitado cessaram, então Jesus não se manifesta mais presente, palpável, vivo no meio dos discípulos. Os apóstolos não têm mais essas aparições, então eles têm que ir para a missão. Temos aqui um limite substancial, como vemos em Atos capítulo 1, versículo 21, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 8. Além do qual, ninguém mais, nesse sentido particular, pode arrogar-se o título de testemunha. Só eles são testemunhas oculares. Só eles garantem aquilo que eles testemunharam, viram e ouviram. Resulta que as condições de testemunhas e a plenitude de poderes dos apóstolos não podem ser colocadas ao mesmo pé de igualdade com a pregação, isto é, com o anúncio. Porque aí os apóstolos começam a pregar, as manifestações de Jesus ressuscitado já aconteceu, e eles começam a pregar aquilo que eles testemunharam, e as pessoas são chamadas, então, a aderir à fé daquilo que eles são testemunhas. Então, a pregação, da igreja, o anúncio da igreja quando sai para se expandir, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Por conseguinte, existe possibilidade de se falar de um encerramento da revelação. A revelação se revelou ali, e de se ver na unidade de tensão entre o anúncio da igreja, sobre a renúncia sobre o Cristo, sobre a revelação que eles tiveram e foi dada, foi escrita, foi testemunhada, e o martírio, aqueles que realmente vão testemunhar a verdade e vão morrer por aquilo que eles testemunharam. Um critério para se ajuizar da aptidão da primitiva escritura a ser recebida no cânon. Isto é, os apóstolos morreram por essa verdade, morreram por esse testemunho. Eles anunciam e dão a sua vida por esse testemunho. Ninguém morre por uma mentira, eles morrem por aquilo que eles testemunharam, e esta fé que eles nos transmitiram. Terceiro, momento específico da tradição do Novo Testamento é, além disso, a pretensão de, por meio da pregação do testemunho, enquanto palavra tradição, tornar presente Jesus Cristo e sua salvação. Agora nós estamos numa terceira fase. É a fase da tradição apostólica. Essa tradição apostólica, através dos padres apostólicos, através das igrejas apostólicas, que se tornam portadoras dessa mensagem de fé. E, portanto, de comunicar aos fiéis, de maneira efetiva, a realidade futura, aquilo que virá, contida na mensagem do Novo Testamento. Então, entre
a entrega de Jesus aos apóstolos da igreja e o acompanhamento do Espírito Santo, embora Jesus sempre estará presente, até os confins, até o fim dos tempos, né? Nessa realidade, até a escatologia, é o período da ação da igreja, onde o Espírito Santo age na igreja, né? Então, esse período, né, é um período, né, que marca, né, um tempo onde aqueles que receberam essa tradição nos transmitem essa tradição, onde nós aceitamos essa tradição, fazendo-a nossa também. E na boca das testemunhas oculares, né, na boca do testemunho delas, também está o nosso testemunho e a nossa fé. A fé como aceitação obediente da mensagem do Senhor Jesus Cristo. A palavra obediente é saber ouvir e disposição. São Paulo aos Romanos, capítulo 10, diz: a fé vem pelo ouvido, fides ex audito, vem pela pregação. Então a fé, como aceitação obediente da mensagem do Senhor Jesus Cristo, é igualmente a admissão da própria realidade. Eu estou vivendo no dia de hoje aquilo que se crê ontem, mas aquilo que se crê ontem é presente e vivo no dia de hoje. Da afetiva e definitiva reconciliação com Deus, que já aconteceu em Cristo na cruz. A tradição não transmite apenas palavras. Transmite, sim, palavras que comunicam aos fiéis a realidade que as palavras contêm. São palavras eficazes, palavras que geram vida. Não é simplesmente anunciar um texto, é anunciar uma palavra viva. A tradição verbal, que se fala, está em íntima conexão com a tradição real. A tradição do anúncio expressa a verdadeira tradição que nós vivemos hoje. Se não fosse assim, tratar-se-ia apenas de mera transmissão de palavras vazias, e toda a tradição se converteria num mero ressoar de palavras desprovidas de toda a força dinâmica. Então, não é simplesmente palavras. As palavras que nos foram dadas são palavras vivas, palavras de vida. É elas que nos fazem, através do acesso da fé, nos entrar nessa participação dessa graça divina vivificante. Por conseguinte, esse parágrafo é importante. A tradição do Novo Testamento não está entregue a uma simples técnica mecânica de tradição. Não é uma simples técnica usada pelos apóstolos. Esta tradição do Antigo Testamento é entregue e confiada ao Espírito Santo, por meio do qual o Senhor se torna e se mantém presente. Dessa maneira, age nos fiéis. Então, é sempre uma ação santificante. É a ação do Espírito Santo que age em nós, na igreja. E isto não por virtude originária de si mesma, porém nascida do Senhor e do Espírito. Por que essa palavra é viva? Porque o autor desta palavra e o agente que age na história dessa palavra são seres viventes. É o próprio Deus, na pessoa do Filho e do Espírito Santo. Então, são palavras vivas. Eles é que dão a vivacidade a essa palavra que foram transmitidas pelos apóstolos. Seu papel é apenas de ministrar um serviço. O papel da tradição é um serviço. Ela não tem uma fundação em si mesma. Ela não é uma realidade que deve ser absolutizada em si mesma, porque a tradição se torna vital com a ação da presença do Filho e do Espírito Santo, que dá
sentido e faz com que as pessoas, a partir do momento do conceito de fé, possam participar da graça dessa palavra anunciada. Contudo, instila realmente a fé, juntamente com aquilo que ela, por intermédio das palavras, pretende significar. A tradição é um instrumento, uma mediação. Então, a tradição não é um fim, é um instrumento, uma mediação plenificante. Na medida em que a tradição é ouvida e acreditada, efetiva-se o que ela exprime em palavras humanas. Aquilo que nós vemos em palavras humanas, aquilo depois se transforma em nós em palavra de vida. Quando isso ocorre, o que é dito na tradição pode ser realmente entendido. Em consequência, o lugar em que se encontra a tradição verbal, o anúncio apostólico, a tradição real, aquilo que recebemos, a saber, a igreja, a tradição real é a mensagem da igreja. A igreja é portadora dessa mensagem. Eu não sou o autor dessa mensagem. Eu não sou dono dessa mensagem. A mensagem recebida não é minha, então eu não posso dispor dela segundo meu parecer. A mensagem recebida vem da tradição apostólica, sustentada pela autoridade do Espírito Santo de Jesus. Então, aquilo que eu recebo da igreja. Ao fazer desta palavra anunciada pela igreja e me abrir-me à fé, eu entro desta comunhão na igreja. A fé, ela é eclesial. Eu dou o consentimento de fé individual, mas entro numa fé eclesial. E é esta fé eclesial que me faz estar em unidade com o corpo de Cristo, que é a igreja. Né? Em consequência, o lugar em que se encontra a tradição verbal e a tradição real, a saber, a eclesia, a igreja, é igualmente o lugar em que se torna possível a verdadeira interpretação. Então, quem tem autoridade para interpretar a tradição é o magistério. Nenhum padre isolado, nenhum bispo isolado tem essa missão. Né? É a igreja que tem, o magistério, que tem essa função. Por isso que o teólogo católico, ele não pode falar uma verdade que ele acha daquilo que deve ser. Né? Como se fazem os protestantes, os teólogos protestantes, eles não têm compromisso com a igreja, têm compromisso com a sua própria racionalidade. O teólogo católico está a serviço do magistério. E ele deve estar através do magistério, que é aquele intérprete da tradição, porque essa tradição real, que é a tradição da igreja, que está na igreja, ela é, então, ela tem como autoridade o magistério para fazer a leitura. E é ela que, recebendo essa tradição verbal, é garantia desse depósito, dessa riqueza de fé, né, para que não se perca aquilo que é a verdade que nós cremos. Então, depois nós vamos terminar essa parte, né, o caráter definitivo da tradição, mas que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.